Nós vamos convidar ao palco a Alice Sena, que ela é gerente comercial da Jadlog, com mais de 10 anos de experiência em gestão comercial, atua na liderança de equipes e na gestão de franquias, com passagem pela Total Press, desenvolve estratégias voltadas ao crescimento e à otimização de processos. Graduada em logística, possui expertise na construção de parcerias estratégicas. Por favor, Aline, suba ao palco. Aline, pode vir. Também convidamos o Helder Lamerinha Gonçalves, que ele é gerente sênior de transporte na Dafit, com sólida experiência de supply chain e operações logística end-to-end. Ele atua com foco em otimização de transporte, eficiência operacional, redução de custos e uso da tecnologia para escalar operações. Recebam, por favor, o Helder Lameirinha também. Fiquem à vontade. Bom dia, bom dia. Alô. Bom dia. Tá ligado? Bom dia. Acho que não está funcionando. Bom dia. Agora vai. O seu está funcionando? Não, Agora agora foi. Bom dia, gente. Tudo bem? Primeiro, obrigada pela participação de vocês, pela disponibilidade. Ao E-Commerce Brasil, obrigada pelo segundo ano consecutivo, estando aqui representando a Jadlog. É um prazer imenso. Helder, obrigada por topar. Muito obrigada. Tá. Não, eu acho que primeira vez também aqui na ECBR. Obrigado pelo convite. Principalmente por estar falando sobre um tema tão importante para o e-commerce, que é como deixar de tratar a devolução como um problema e trazer uma solução para os clientes, né? Como que isso vira também uma conversão para as vendas, alavancagem de vendas também. Perfeito. Bom, vamos começar. Primeiro, um ponto super importante, um dado de mercado. Quando a gente olha a intenção de compra por segmentação, a gente vê um crescimento super importante em moda e acessórios. E, consequentemente, é um segmento que tem um alto índice de devolução, né? Então, a hora que entra a nossa parceria, o motivo pelo qual a gente entende que faz sentido melhorar a experiência de um grande problema do setor, né? Então, moda, vestuário, calçado tem um índice bem alto de devolução. Então, como a gente consegue conectar e melhorar essa experiência desse consumidor? Helder, em que momento que a Dafit entende que esse problema da logística precisa se tornar uma solução visada à experiência desse consumidor? Tá. Quando a gente, principalmente no mercado da moda, que acaba sendo algo mais sensível, a própria malha, o tamanho, ou até mesmo o caimento, às vezes, que não atende muito bem o cliente, a devolução ou a troca, ela acaba sendo um poder decisório de compra, um fator decisório de compra, na verdade, né? Então, quando a gente passa a entender isso, a gente entende que, ao invés da gente deixar de lado ou em segundo plano esse processo, na verdade, a gente tem que trazer para a jornada do cliente e como e transformar isso para ser uma experiência mais com conveniência e também mais eficiente, né? Então, dar clareza para o cliente, trazer velocidade para esse processo, acaba sendo crucial, assim, e a gente vê isso no fator deixa de ser um detrator, passa a ser um promotor no nosso NPS, o cliente passa a ter mais confiança no momento de decidir a compra. Então, acho que o que a gente está construindo aqui juntos, né, entre a Dafit e a Jadlog, é justamente isso, mudar isso no mercado para a nossa realidade atualmente e proporcionar um processo muito mais fluido e muito mais conveniente para o cliente nesse caso ele venha fazer essa troca ou devolução. Perfeito. Quando a gente fala de conveniência, a gente não pode deixar de lado um fator que é custo, né? Quando a gente começa a olhar alguns estudos recentes, a gente consegue ver que hoje a logística reversa ela pode custar em até 30% do valor a ser reembolsado. Isso quando a gente olha toda a linha do tempo da volta desse pacote. Helder, olhando hoje a parceria atual, o parceiro atual que você tem, olhando a negociação que a gente tem com o Jade, além da conveniência, né, levando em consideração essa experiência, essa linha do tempo do consumidor, o fator custo fez muito sentido para vocês tomarem essa decisão?
Também, a questão da eficiência, né, como um todo, foi um fator preponderante para tomar a decisão. Hoje a gente tínhamos, né, um processo de devolução burocrático, complexo, com um parceiro antigo, e que não trazia essa clareza para o cliente também e conveniência no momento de fazer a devolução. Acho que aqui, com a Jade, com o tamanho que vocês têm, com a abrangência que vocês têm, com a quantidade de poodles que vocês têm hoje na malha, a gente vai estar muito mais próximo do nosso cliente, obviamente ter uma eficiência maior, porque vocês principalmente conseguem consolidar esse volume. Eu recebo esse volume mais rápido também no processo de devolução para o meu CD e consigo dar mais clareza e velocidade na tratativa para o cliente, seja no estorno ou numa compensação financeira, que é o que ele espera no momento de tomar essa decisão de fazer uma troca, uma devolução mesmo. Boa. Quando a gente olha o processo de logística reversa da Jadlog, tem um fator de economia extremamente elencado. A logística com poodles. Poodle é um comércio parceiro, então vai desde uma bomboniere, uma loja de gamer. E na Jadlog a gente preza para que tenha uma conveniência na experiência desse consumidor. Então, todos os nossos pontos poodles possuem estacionamento, que é um fator extremamente relevante na hora de fazer essa logística reversa. Levando em consideração que a logística reversa hoje, ela já é uma frustração, né? Já é uma experiência que não deu certo. Então, a gente precisa melhorar cada vez mais quando ela precisa acontecer. Um outro ponto super importante, ainda elencado a economia, é a ida do consumidor a esse comerciante. Então, além da malha de franquias que a Jadlog tem, os comércios parceiros, a gente tem um giro muito importante socioeconômico na ida desse consumidor a devolver uma blusinha, por exemplo. E aí, Alice, eu acho que tem um ponto importante aqui, que é, de novo, eu vou falar muito dessa palavra, que é a conveniência, porque é o grande foco que a gente tem aqui nesse projeto, né? A gente adapta ou dá o poder de escolha para o próprio cliente realizar esse processo, né? Então, como você comentou, tem a facilidade do estacionamento. Acho que tem um outro ponto que é relevante, que é a questão de fazer isso no final de semana. O cliente não precisa ficar esperando o processo atual hoje, por exemplo, de esperar uma coleta de um outro transportador parceiro. Ele mesmo tem autonomia de falar qual o melhor horário, o melhor período que eu consigo executar isso. Então, a gente acaba trazendo essa facilidade a mais para o cliente também. E, de novo, isso é um fator de sucesso, assim, no sentido de trazer experiência para que ele se sinta à vontade e confiante nesse processo de devolução. Boa, isso mesmo. Inclusive, se hoje o consumidor mora na região sul, ele pode fazer a devolução na região que ele trabalha, por exemplo, na Zona Oeste. Então, essa comodidade traciona muito essa experiência na hora dessa devolução. Helder, quando a gente pega um benchmark que a Jade fez com os principais clientes do segmento de moda e vestuário, esses são os principais motivos que hoje geram essa logística reversa. Na Dafit, faz sentido ou tem algum motivo diferente do que está elencado ali? Acho que isso aqui reflete a realidade do mercado da moda como um todo. O nosso não seria muito diferente. E, de novo, e por isso que essa transformação se faz necessária, né? Quando a gente pega ali o principal ponto, que é o tamanho e o caimento. Todo mundo quer ter confiança de, no momento de fazer a compra, se não ficar bem, se não ficar de acordo com o que a gente espera, eu posso fazer um processo rápido, eu recebo o dinheiro de volta ou até mesmo receber um outro produto em troca, né? Então, aqui claramente a gente vê que o mercado da moda exige por este modelo, né? Então, baseado também nesses números que a gente vem fazendo esse processo de transformação, buscando um parceiro para fazer esse processo de transformação ao longo dos últimos anos. E agora a gente está on tracking e colocando isso e oferecer isso para os nossos clientes. Eu tenho certeza que vai ser um fator que vai ajudar a gente em melhorar a experiência para o cliente, em passar mais essa confiança e, obviamente, crescer em vendas. Perfeito. Existem algumas iniciativas preventivas para que esse número possa reduzir ou, pelo menos, né, tentar, de alguma forma, com algum produto específico, mitigá-lo. Você poderia citar alguma ação preventiva que hoje está sendo feito na Dafit? Hoje, acho que do que a gente tem aqui também, que é um benchmark do mercado, a gente já está coberto praticamente todas. Falando não da Dafit especificamente, mas acho que do mercado geral,
tem se usado muito o vídeo de produto, né? O próprio cliente postando o vídeo, a qualidade, comentando sobre isso. Isso eu acho que traz, e acho que na moda ainda a gente vê isso em outros mercados, vamos dizer assim, em outros itens, mas acho que na moda isso é uma tendência a passar a ser usado também, ou alguns casos que a gente já vê, alguns benchmarks de provador virtual. Acho que esses 2 itens são o futuro, e claro, e aí se adaptar de acordo com a realidade de cada um. Mas tem, acho que uma questão de tecnologia aqui que eu acho que é importante, tirando essa parte aqui, vamos dizer assim, de UX, de experiência do cliente, do usuário, o tracking também acaba sendo muito importante nesse processo, né? Então, o uso da tecnologia por trás e o tipo de informação que a gente passa para o cliente também é um fator aqui super importante e um dos que mais talvez deu dor de cabeça nessa parceria, porque como é que a gente conseguiria transparecer de forma correta, rápida, para o cliente a logística reversa, né? Então, hoje, a partir do momento que ele vai lá com o QR Code, em 5 minutos, faz a devolução, e a gente consegue trilhar todo esse caminho para ele, também é um uso de tecnologia aqui, talvez preventiva, para que ele não ligue no saque, para que ele se sinta mais confiança e, obviamente, a gente reduza, né, a questão de atendimento, reduza ligações no saque, o que não é o canal ideal assim, para o cliente utilizar no dia a dia. E, na verdade, quanto mais ele utiliza o próprio aplicativo, né, o self-soluções ali, acaba sendo um fator mais positivo para ele. Excelente ponto. É justamente um dos grandes diferenciais da logística reversa com a Jadlog. Autonomia na mão do consumidor. Então, o processo como um todo, quando a logística reversa precisa acontecer, o consumidor da FIT ele vai receber um QR Code e ele pode apresentar em um dos nossos pontos. Então, novamente, ele pode apresentar na região oeste ou na região sul, independentemente de conseguir fazer o drop-off dessa mercadoria. Com isso, a gente ganha uma logística sustentável, né? Então, a gente sai da emissão de impressões de papéis, não há essa necessidade. Há uma questão social totalmente elencada na ida ao comércio, né? Então, a gente tem um giro super importante dos nossos pontos, uma capilaridade bem agressiva. Hoje, a gente tem quase 4.000 pontos espalhados no Brasil. Essa autonomia na mão do consumidor de poder escolher o horário que ele quer devolver. Então, ele consegue ver o funcionamento dentro do aplicativo da Dafit, ele consegue ver o horário do funcionamento desse ponto para poder fazer essa devolução e ter essa autonomia totalmente nas mãos, sem precisar ter um contato com alguém do saque da Dafit. Então, um dos grandes valores dessa parceria é justamente como a gente consegue reinventar a logística reversa, que ainda é uma grande dor para o mercado, né? É uma logística cara. Quando a gente fala de logística de coleta residencial, o consumidor ele acaba sendo estressado porque essa coleta ela não acontece. E quando acontece, é uma logística que, para a conta frete final, ela atinge até acima de 30% do custo daquele pacote. A gente trouxe aqui os 4 principais pontos que fizeram com que a Dafit tomasse a decisão de vincular uma logística de drop-off reversa com a Jadlog. E eu vou reforçar alguns, e aí, Helder, fica totalmente à vontade também, tá? Bom, um ponto importante, menos fila, sem burocracia. Então, é muito chato, você já está frustrado, você precisa devolver, você tem que pegar uma fila, né? Então, ter um atendimento e um horário reduzido, não ter onde estacionar o seu carro. Então, esse é um dos grandes pontos que a gente leva super em consideração. A melhora na experiência da devolução. Quem nunca deixou de comprar no site porque olhou a política de devolução e ela é extremamente burocrática? Eu já fiz isso. Várias vezes. Então, isso é muito chato, isso é muito ruim. Quando a gente olha o NPS daquele site, ou Reclame Aqui, a Jadlog também se preocupa com esse canal. Então, a gente quer sempre tangibilizar ali com os nossos embarcadores que usam a solução, aonde a gente pode melhorar. Então, há uma pesquisa muito grande na nossa rede de PUDOs, uma supervisão muito forte, uma prospecção bem agressiva, justamente para a gente trazer essa experiência para o consumidor, tá? Uma operação sustentável. Então, isso é um ponto que a gente leva super em consideração. Sem papel na operação. Por que passar a responsabilidade da impressão de uma etiqueta para o consumidor? Isso é muito chato, né? É muito chato. Então, usar a tecnologia ao nosso favor é o que hoje destoa a Jade em relação aos concorrentes para essa logística, tá? E
não menos importante, conta frete final, que no fim do dia faz muito mais sentido do que o player atual, que hoje detém de um grande share do mercado e a experiência ela não é boa. Helder, fica à vontade, se quiser complementar mais alguma coisa. Não, acho que é justamente isso. Na Dafit a gente fala muito sobre ambidestria, né? O Leandro, que é o nosso CEO, fala muito sobre isso. Como é que eu melhoro a experiência do cliente e controlo o custo. E aí, de novo, acho que aqui a utilização do Poodle vem para atender esses dois fatores, né? Todos os pontos que você comentou são muito claros, né? Como vai melhorar a experiência do cliente, sendo que ele vai sair de um processo burocrático que é hoje, tendo que preencher papel através de um QR Code, em 5 minutos ele faz a devolução, tem o acompanhamento desse tracking de uma forma muito mais fluida e, obviamente, com toda a parte de eficiência, a gente traz uma redução de custo para dentro de casa, super importante para novos projetos e principalmente para atender a necessidade do nosso cliente aí no mercado de moda. É isso. Perfeito. Bom, gente, primeiro agradecer novamente pela presença de vocês. A Jade está com stand aqui no evento, então quem tiver mais alguma dúvida ou queira saber mais do serviço, nos procure, por gentileza. A gente ainda tem 8 minutinhos aqui, eu gostaria de deixá-los à vontade. Se alguém quiser fazer alguma pergunta, tá? Fica totalmente à vontade. Não? Nenhuma pergunta? Vou fazer uma aqui, então. Sem dúvida, a experiência que a gente tem indo num Poodle versus o que a gente encontra no correio só de não ter a fila que a gente costuma encontrar quando chega na agência já é um grande ganho, né? Só que eu acho que essa é a cerejinha do bolo de uma história que você contou aqui, que começa lá atrás, desde já evitar essa logística reversa, entregando um guia de tamanho, entregando opinião de outros compradores. Olha, no teu modelo, esse número aqui deve ficar bom. Então, eu acho que tudo isso é uma soma, né? Sim. A Dafit é pioneira em muita coisa, não é de hoje. Você acha que tem algum ponto principal hoje na operação que vocês estão olhando para esse ano de 2026? Alguma coisa que se destaca entre tantas frentes que vocês têm por lá? A gente, desde o ano passado, a gente vem numa jornada para transformar a logística aqui no Brasil, né? Então, esse ano a gente tem um roadmap bem robusto de mudanças ao longo do ano. A reversa entrou como prioridade, porque a gente já vinha discutindo isso ao longo do tempo, mas assim, e principalmente também melhorar, e a gente vem capturando muito dados no mercado para melhorar a experiência da entrega também, né? Porque a gente sabe que muitas vezes o insucesso ainda também, em algumas regiões, é um pouco uma dor de entrega, e isso gera alguns obstáculos aí depois também numa venda. Mas a gente tem uma jornada para transformar, principalmente também a parte de entrega também. Legal. E você citou burocracia, né? E parece muito contraditório falar que simplificar o processo de devolução resolve a dor de uma empresa de e-commerce, porque dá a entender que quanto mais burocracia, melhor, para forçar a pessoa a não devolver. A gente tem vários cases de que isso não é verdade, imagino que o de vocês também seja, né? O que você tem a dizer sobre esse processo mais fluido de devolução de um produto? Eu acho que é exatamente o nome que você mencionou, dos Correios. É uma dor para quem precisa usar. Tem sido cada vez mais recorrente problemas operacionais, greves e etc. É o momento que a gente vive. E acho que internalizar isso para um parceiro como a Jade, onde a gente tem um controle, ou é possível ter discussões para melhorar a operação, faz muito sentido, e a gente acaba tendo uma jornada mais fluida para o cliente. Então, é muito mais nesse sentido. Assim, como você mesmo mencionou, você vai numa agência hoje, é quase 1 hora. Eu mesmo tenho testado muito o fluxo antes de fechar essa parceria com a Jade para entender quais eram as dores do cliente. Quem hoje tem 1 hora para ficar numa agência, fazer uma devolução. Em outros players, eu testei também, com o mesmo modelo que a Jade, que a gente vai oferecer. 5 minutos eu resolvo ali na hora do almoço, talvez, ou num final de semana, onde eu tenho um tempo mais livre. Então, acho que a ideia é justamente essa, assim, de novo,
conveniência para o cliente é um fator preponderante aqui nessa operação. E acaba que, no fim das contas, a gente negocia a tabela do frete de ida e muitas vezes acaba esquecendo de negociar a reversa. E no caso dos Correios, eu acho que é bem particular esse ponto, porque postar de São Paulo para o interior de Minas, por exemplo, é um preço, mas o mesmo trajeto voltando, ele já tem uma outra precificação, né? Então, imagino que, a nível de custo, também vocês conseguiram evoluir bastante, né? Sim, sem dúvida. Como eu comentei, acho que tem a questão da eficiência aqui também muito relevante em relação a isso. E também acho que a parceria aqui é justamente essa, assim, eu colocar uma opção nova para o cliente, porque muitas vezes, hoje no site da Fit, ele pode escolher 2 opções, né? Tanto a coleta, que ele espera um transportador parceiro ir coletar, mas ainda é um processo a evoluir de poder avançar mais e comunicar melhor com o cliente o horário exato, etc. Mas o cliente tem que ficar em casa esperando o transportador lá bater na porta para coletar o produto. Aqui eu dou uma opção para ele usar o horário que ele tem de melhor para fazer esse drop-off, né? Então isso ajuda bastante também. Certo. Pessoal, mais alguma pergunta? Temos aqui 2 perguntas agora, para eu não monopolizar nossos palestrantes. O microfone está chegando aí. Vocês conseguem associar ou tangibilizar um aumento de receita decorrente dessa experiência melhor na devolução? Hoje sim, eu não vou falar de números exatos aqui, mas sim tem uma correlação grande. Como eu disse, assim, até estudo de mercado mesmo, né? A devolução no mundo da moda ou a troca, ela acaba sendo um fator decisório na compra. Então, a gente hoje tem uma área especificamente de growth na da Fit que faz todo esse controle e medição. E a gente tem, junto com a área de logística e transportes em si, tem se alimentado dessas informações também para poder tomar algumas decisões e ver que tipo de jornada que a gente precisa oferecer para o cliente. Então, por isso que isso que a gente comentou no início, isso foi uma decisão até para definir como prioridade, porque a gente entendia que ainda era um ponto aqui, uma dor ainda grande dentro do nosso modelo que a gente precisava evoluir rapidamente. Temos mais uma aqui. Vou pedir só para se apresentar com o nome, pessoal, se possível a empresa também. Obrigado. Olá, eu sou a Daniela e eu sou consultora. A minha dúvida é se você tem dicas de como apresentar uma mudança dessa dentro da companhia, porque, como vocês falaram, existe aí um predomínio de uso da burocracia. Então, quais foram indicadores ou como foi que você conduziu essa discussão internamente? Tá. Aqui acho que tem alguns fatores importantes. A parte de custo foi um fator relevante na decisão e também conectando, como eu comentei agora, com essa área de growth que nós temos, o quanto isso tende a converter de vendas no final do dia ali, né? Então, acho que o fator tanto de conversão, fator de custo e como a gente vai melhorar e alavancar o nosso NPS e o nosso nível de serviço baseado na experiência do cliente, foram fatores assim que eu usei como indicadores chaves, vamos dizer assim, de sucesso para a gente poder seguir com essa parceria. Obviamente, aqui eu sou um representante de algumas áreas que trabalharam e vêm trabalhando fortemente, né? Então, aqui a dica também é assim, a área de tecnologia tem que estar muito próxima dessa construção, né? A gente tem, e não só produto, a parte de engenharia, produto, parte de SAP. Então, tem uma série de pessoas, de estrutura dentro da empresa que tem participado dessa construção e acaba tendo que ser parceiro disso para que a gente consiga construir isso de uma forma end-to-end, assim, que traga, de fato, benefício para o cliente. Muito legal, Helder, Alice. Em nome do E-Commerce Brasil, só tenho a agradecer essa Obrigado. quase sabatina que a gente fez aqui, né? A Maria vai entregar os troféus para vocês. Obrigado. O pessoal quer tirar uma foto? Não? Tá. Então, muitíssimo obrigado pela participação. Pessoal, uma salva de palmas, por favor.